Fala, torcida que canta e vibra, um excelente domingo aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí desse Verdão que anunciou neste domingo a contratação do volante Marlon Freitas, já é oficial. Além disso, o Palmeiras se reapresentou neste domingo. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações já desse início de preparação, visando a estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado contra a Portuguesa. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Hoje a gente teve a primeira confirmação, o primeiro anúncio oficial de um reforço no Palmeiras. Era uma novela que já vinha se estendendo há alguns dias, mas agora é oficial e é o primeiro assunto do nosso Sport TV News de hoje. Marlon Freitas é jogador do Palmeiras. Ele vinha no Botafogo, né, já há 3 temporadas, assinou por mais 3 agora pelo Palmeiras e chega para disputar uma vaga ali de segundo volante com Lucas Evangelista e Andréas Pereira. Como é que vocês enxergam essa movimentação do Palmeiras, esse primeiro nome para 2026? Eu vejo ele até como primeiro volante, tá, Lívia? O cara que vai ficar ali à frente da zaga, um jogador que tem posição física, né, forte. Ele tem um passe longo muito bom e o Palmeiras, a melhor fase do Palmeiras sob o comando do Abel em 2025 era um Palmeiras que usava muito do passe longo e, por sinal, era um passe longo que vinha inclusive do sistema defensivo. E quando sai o Everton do time para a entrada do Carlos Miguel, o Palmeiras, coincidentemente, também cai de produção, porque o passe longo do Everton era muito melhor do que o passe longo do Carlos Miguel. Então, é um jogador que, muito possivelmente, já chega para ser titular do Botafogo. Foi um pilar do Botafogo, não, do Palmeiras, perdão. Foi um pilar desse Botafogo, que a gente está vendo aí o Marlon Freitas com a camisa do Botafogo. Foi um pilar do Botafogo desde a chegada da venda da Sociedade Anônima do Futebol para o John Textor. Foi um dos primeiros reforços que chegaram no Botafogo e foi um dos principais jogadores do ano mágico do Botafogo, aquele 2024 que conquistou o Brasileiro e a Libertadores. Inclusive um baque para a torcida do Botafogo, né? A saída dele, um grande ídolo, um cara muito identificado com a torcida e que, como você disse, era líder, era capitão naquele ano mágico. A torcida sentindo um pouco essa saída. E eu acho que nesse teu enunciado, acho que você dá um pouquinho a pista de por que o Palmeiras contratou o Marlon, né? Porque é um jogador líder. Né? E eu acho que no ano que o Palmeiras não conquista título, mesmo tendo investido bastante, fica a pergunta, mas por que não levantou taça? O Palmeiras até chegou perto de foram decisões. 3 vice-campeonatos, né? Exatamente, né? Mas não conquistou a taça. Então eu acho que o Marlon ele vai ter um pouco esse peso de ser um cara experiente, um cara com decisões nas costas, títulos nas costas pelo Botafogo, e do ponto de vista dele, é quase que uma terceira vida desse cara, né? Porque ele vem do Atlético Goianiense, lá é um time muito mais modesto, né? Ele passa aqueles anos no Atlético Goianiense, depois ele vai para o Botafogo, que é um time em construção, né? E ele ajudou a erguer. E agora ele chega num Palmeiras, que é um time pronto. É um time pronto, com ideias, que você pode, né, dar uma trabalho do técnico longevo, há mais de 5 anos. Exatamente. Então, assim, eu acho que do ponto de vista dele vai ser interessante. Puxa vida, não precisa construir do zero. A gente tem, claro, sempre tem algo a construir, mas não é do zero, né? O time do Abel já tem ideias. E aí o Marlon vai se encaixar nessas ideias. Como é que vocês estão vendo essa janela do Palmeiras especificamente, né? Tem um elenco forte, mostrou isso ao longo dessa temporada. Inclusive, eu acho que se a gente for comparar com temporadas passadas, em que o Palmeiras tinha bons times, mas perdia muito em substituições, esse ano eu acho que conseguiu peças importantes, inclusive saindo do banco de reservas, nesse ano de 2025, eu digo. E agora, com movimentações bem mais pontuais, tem um, entre aspas, reforço que pode vir para essa temporada, que é o Paulinho, que mal conseguiu jogar em 2025. Mas como é que vocês estão vendo essa movimentação do Palmeiras para essa nova temporada? Acho que todos os grandes times que brigam lá em cima, né? O Palmeiras é um time que briga lá em cima todos os anos. Eles têm poucos ajustes a serem feitos de acordo com o modelo de jogo que o treinador pede. Então você tem ali um time que foi vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores, ou seja, é um time que quase chegou muitas vezes e que precisa de determinados ajustes. Quando ele recorreu a primeiro volante, ele teve problema, tanto com o Emiliano, tanto com o Aníbal. Tanto é que
o Aníbal já foi embora. E ele busca um jogador que tenha esse passe longo. Mas você acha que ele tem um poder de marcação para ser primeiro volante? O Marlon? O Marlon. Ele era no Botafogo, ele dividia a função com o Gregory, não é naquele grande Botafogo. Mas eu acho que o grande trunfo dele é mais esse passe, né? Eu vejo ele muito mais na criação do que na marcação propriamente. Sim, o Palmeiras, o grande Palmeiras do ano, era um Palmeiras que marcava lá em cima, que fazia pressão, recuperava a posse de bola, não precisava ficar lá atrás marcando, correndo atrás do jogador. Então você tem um jogador que vai te entregar o chute de fora da área, vai te entregar o passe longo, caso você precise atrair o adversário para jogar a bola nas costas. E o Palmeiras do Abel, nesse último ano, fez muito isso. Eu até falei na minha primeira participação. O Palmeiras cai quando o goleiro lesiona. E o goleiro influenciou no jogo do Palmeiras? Influenciou, porque o Everton muitas vezes fazia esse passe longo para o campo de ataque. Então você atraía o adversário, criava espaço e conseguia esse passe longo para a dupla de ataque brigar. Quando o Everton se lesiona, você deixa de ter o jogador com essa característica no gol, entra o Carlos Miguel, o time fica um pouco mais previsível e acaba perdendo ali a grande sacada do Abel do ano, que era a bola para a disputa do Flaco com o Vitor Roque ali na frente com os zagueiros adversários. Então assim, você tem um jogador com essas características que vai te dar ali uma ultra versatilidade no meio de campo para essa bola não obrigatoriamente ter que voar do sistema defensivo para o sistema ofensivo toda hora. Agora eu acho engraçado que você falou em janela, né? Eu acho até difícil a gente localizar cadê essa janela do Palmeiras, porque... É quase uma data FIFA, né? Porque se a gente pensar, a grande janela do Palmeiras foi o ano passado, né? O ano passado é o Vitor Roque que chega, que demora um pouquinho para engrenar, mas quando engrena para valer. Você tem, por exemplo, o Facundo, que era o jogador para substituir o Estevão, que também não começou, não entregou exatamente. Paulinho, né, Serginho? Paulinho nem se fala, né? E assim... Andréas, Evangelista. Kelvin, o Evangelista é outro também que dá para dizer que ele não chegou a entregar porque ele se machuca no momento crucial da temporada. E o Palmeiras sofre com a ausência dele. Então, assim, eu acho que a janela do Palmeiras sabe aquela janela de uma casa que você abre no início da casa e fecha é enorme a janela do Palmeiras, né? Só que o Abel não teve todo mundo ao mesmo tempo. E agora é só um pequeno Agora é aquela janela de hotel que só abre dois dedinhos, que é só para dar uma ventilada. A janela já foi. Agora o que tem que fazer é usar esses reforços da melhor maneira possível, coisa que no ano passado acabou não acontecendo. Bom, o Marlon Freitas se apresenta, né? Já se apresentou hoje junto com o restante do elenco, já conheceu as instalações do Palmeiras e falou pela primeira vez com a camisa do Verdão. Vamos ouvir. Uma oportunidade gigantesca na minha carreira, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, feliz de fazer parte da família Palmeiras. Como você falou, tenho muita convicção e confiança que esse casamento já deu certo, não vai dar certo não, ele já deu certo. E eu tenho certeza que vai ser um ano vitorioso para nós. E eu estou muito feliz, de desfrutar de cada momento aqui vestindo a camisa do Palmeiras, ansioso para poder jogar no Allianz a favor, a torcida, enfim, conhecer meus companheiros também. E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano vitorioso para nós. E eu vi também, eu estava passando pelo CT, a frase recomeçar. Então, assim, eu também estou com muita vontade de voltar para os caminhos das vitórias, das conquistas. Então, como eu falei, esse casamento já deu certo. Qual que vocês acham que é o papel de um Abel Ferreira com mais de 5 anos à frente desse projeto no convencimento, por exemplo, de um jogador como o Marlon, que era tão identificado com o Botafogo e que topa sair para ir para um rival, né? Porque o Palmeiras virou um rival do Botafogo. Eu acho muito, muito importante, né? O Marlon ouvir do técnico, um técnico do tamanho do Abel, com a importância que o Abel tem para o Palmeiras, ligar para ele e dizer, eu preciso de você. Mexe, né? Mexe, imagina, né? Os caras super campeões, etc. Aí alguém te liga dizendo, eu preciso de você no meio campo, e olha que o meio campo do Palmeiras tem um monte de gente, né? Então, eu acho que deve ter mexido com a vaidade do Marlon, né? Eu vou por esse lado, mas também vou por um outro lado. Tem também a questão do Botafogo. Porque você não entende o que vai acontecer com o Botafogo. Você não sabe os rumos do Botafogo. Você tem um super Botafogo que perde Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus,
vai perdendo jogador importante atrás de jogador importante, e aí tem o Marlon não identificando o que vai ser do futuro profissional dele, de lutar por coisas grandiosas no Botafogo a curto prazo. É um jogador de 30 anos de idade, já não é um jogador jovem, que pode apostar ali um pouco da sua carreira em determinado momento, e ele entende que tem outro projeto que pode ser mais vitorioso do que o projeto que ele está agora. Mais estável, que ele estava agora, né, no caso. Perfeito. E deste domingo, essa é quentinha mesmo, é real e oficial agora, não é mais aquele buchicho dos bastidores do mercado da bola. O Palmeiras oficializou a contratação do volante Marlon Freitas, ele que é ex-Botafogo, um jogador de 30 anos de idade, fica no Palmeiras até o fim da temporada de 2028. Esse é o primeiro reforço do clube agora para 2026. Lembrando que Marlon era capitão do Botafogo. Esse tempo de Botafogo, né, que durou pouco, mas trouxe alegria ao seu torcedor, campeão da Libertadores. Deu uma espetada. Deu uma cutucada, deu uma espetada no Botafogo, no tempo de Botafogo. É que o Botafogo foi meio golfinho, assim. Você sabe como funciona o golfinho, Como né? é que é o golfinho? O golfinho tá lá nadando, tá quietinho, tá? E de repente o golfinho coloca a cara pra fora, faz uma gracinha e volta. É o famoso voo de galinha. Voo de galinha? É, porque a galinha, ela, ó... Você foi... E desce. O golfinho é mais simpático. É, um pouco. Você foi venenoso. Eu não, só fiz... Foi um golfinho ali, mas o Botafogo conquistou. Poucos times conseguiram isso. Brasileiro e Libertadores na mesma temporada. E é o que chama atenção, GV, é o reforço, o Marlon Freitas. Na meiuca, meio de campo do Palmeiras, o Evangelista lesionou. Estava jogando Evangelista e Andréas. O Andréas um pouco mais avançado, Evangelista segundo volante. Aí vem Marlon... Por que eu falei Andréas, você riu? Porque eu tenho memórias. Ué, um homem sem memórias é um homem sem história. Enfim. Vai, Lívia Nepomuceno, continua aparecendo sua análise perfeita da volância do Palmeiras. Tá ok, é intimidade. Mas ninguém morre nos devendo. Isso aí é uma coisa que desde que o mundo é mundo. Trabalhar com flamenguista, né, gente? Mas é isso, o Marlon Freitas vem e aí deve assumir o espaço do Evangelista, que teve lesão, tá se recuperando, deve jogar de segundo volante, e o Andrés Pereira um pouco mais à frente. E vem com uma característica diferente das últimas contratações do Palmeiras. O Palmeiras normalmente contrata jogador que precisa ser lapidado, jogador que precisa de um tempo ainda, e o Abel muitas vezes comentou isso em coletiva de imprensa, mas acho que ele também participava das negociações, não, mas na hora de analisar o personagem. Claro. Esse vem, esse pode trabalhar. O Marlon Freitas falou, eu levei um susto quando eu recebi o telefonema do Abel, tipo, pô, o cara tá me ligando. Então o cara chegou com uma confiança ele quer o meu futebol. Ele quer que eu jogue, eu não vou chegar e não vou pro banco. E é um cara, como eu falei, que era capitão, então tem liderança. Eu acho que faltou um pouco disso do Palmeiras nos últimos tempos. Eu acho que a contratação do Marlon, que é um cara que eu adoro, tem um carinho incrível, vai muito além da qualidade dele com a bola no pé. Eu acho que é um cara de vestiário, é um cara líder. E ele tem o que hoje falta. A gente já passou por seleção brasileira, mas ninguém cobra, todo mundo tá sorrindo, ninguém se cobra. E o Marlon, ele tem uma liderança nata dele, é um cara que é muito importante para vestiário, um cara que todo mundo fala muito bem, é um cara que é vitorioso e é um cara que no momento ruim, no momento bom, no momento difícil, estava lá. Joga sempre, está sempre pronto para ajudar. Quando sai do time não reclama, como foi em 2023, nós estamos 26, né? 25, 24 e 23 com o Castro no início do trabalho. E a gente está vendo as imagens aí na tela. Então, o Marlon, ele vai muito além de campo e bola. Campo e bola a gente não tem dúvida, principalmente com um treinador genial e multicampeão como o Abel Ferreira. Agora, esse vestiário é muito importante. A gente viu, levando de novo, Flamengo, times que tiveram anos vitoriosos nos anos seguintes, nos anos em sequência, não conseguiu manter porque perdeu o vestiário. São Paulo, o auxiliar técnico de São Paulo deu um soco na boca do Pedro. O Gerson deu um boxe na cara do Varela porque não tinha liderança. E aí, não é só o treinador, é dentro de campo. Sim. É o cara chamando o vestiário no dia a dia, no dia do treinamento. Irmão, vem cá, por exemplo, essa situação que a gente viu com o Pedro, que estava devagar. O Marlon Freitas, e aí a gente pode falar, porque a gente vive isso todo dia, é o cara que quer falar, ei, Lívia, vamos lá, preciso de você treinando. A gente vê a liderança do... E o Abel Ferreira não é... O Abel Ferreira, não é... Confundi com o Abel Braga. Não é bobo. Pra ele pegar o telefone, ligar pro Marlon e convidar o Marlon pra vir jogar no Palmeiras, ao lado do Andrés Pereira, que a gente brinca, é óbvio, mas é um baita de um jogador. Primeira prateleira do futebol brasileiro. Acho que vai funcionar muito bem, de novo, dentro e fora de campo.
Não dá pro Abel Ferreira fazer tudo, né? Fazer cortina de fumaça na coletiva de imprensa, cuidar do vestiário, tem que dividir isso daí. E a gente vai pro intervalo, mas antes vou falar que te chamaram de recalcado aqui no nosso chat. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE trazendo algumas informações aí do Verdão. Reivindicação antiga de Abel Ferreira, as mudanças de calendário executadas pela CBF reduziram datas, números de jogos, mas anteciparam em 2 meses a estreia dos clubes na principal competição nacional, o Brasileirão. Terá largada em 28 de janeiro e simultâneo aos estaduais, com uma alteração de impacto no planejamento do Verdão para a temporada de 26. A antecipação interfere na forma de testar o elenco, de utilizar os reforços e, no caso do Alviverde, até no estádio em que mandará jogos nesse início de competição. O Allianz Parque está em obras para a troca do gramado sintético e tem previsão de conclusão no final de fevereiro. O Palmeiras, por isso, inicia o Paulista mandando jogos na Arena Crefisa, lá em Barueri, e isso deve se repetir no Brasileiro, em que estreia em casa na segunda rodada contra a equipe do Vitória, no dia 4 do mês de fevereiro. Já sobre o Paulistão, o Verdão na temporada passada fez 16 jogos, disputadas entre 15 de janeiro e 27 de março, terminando com o vice-campeonato. A diferença é que no ano passado a comissão técnica usou as 5 primeiras partidas do Paulistão para testar o elenco, separando os times A e B, em que se alternaram a cada rodada. Isso de 15 a 28 de janeiro. Só escalou força máxima pela primeira vez no dia 2 contra a equipe do Guarani. O Paulista é para preparar para uma temporada que acaba em dezembro. Ninguém quer saber se descansam ou não, e eu tenho que pensar para uma temporada inteira. Agora, essa quinta partida no ano, antes uma disputa de fase de grupos de estadual, passa a ser a estreia do Palmeiras no Brasileirão contra o Atlético Mineiro, o que dá menos tempo para testes em um clube que tem disputado o título nacional nos últimos anos e de adaptação aos reforços que chegaram na temporada de 25. Por exemplo, só encontraram melhor encaixe no final do primeiro semestre. Para 2026, ao menos, o plano é de que o time receba menos contratações do que no ano passado. Enfim, possivelmente esse início de pré-temporada aí vai ser focado para jogar com força máxima na estreia do Campeonato Brasileiro. Esses primeiros jogos aí, com certeza, do Paulistão vai ser um time bem reserva, tentando preparar fisicamente, onde com certeza o foco total vai ser para a estreia do Campeonato Brasileiro no dia 28, lá em BH, contra a equipe do Atlético Mineiro. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Avante palestra!